Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Brasil terá base nacional de boletins de ocorrência. Uma questão aí da segurança pública nacional. Presidente Michel Temer afirma que o governo não ficará paralisado durante o período eleitoral. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente abre o noticiário hoje falando justamente da questão da segurança pública, que a gente sabe que é um dos principais assuntos na pauta nacional, na pauta de cada um de nós brasileiros, né? Todo canto que a gente chega tem sempre uma discussão sobre o que precisa ser feito, sobre o que vai ser feito, o que é necessário de fato no país para melhorar a questão da segurança pública. Agora há pouco, no meio para o fim da tarde, o ministro nacional, né, o ministro da Segurança Pública, ele disse, Raul Jungmann, fez um balanço ali, apresentou um balanço dos 4 meses de atuação da pasta. A gente lembra que esse ministério foi criado no início do ano, ali inicialmente como uma pasta em caráter extraordinário, mas aí teve a aprovação da medida provisória no Congresso, depois foi promulgado ali, publicado no Diário Oficial, realmente o estabelecimento, a instituição do Ministério da Segurança Pública como uma pasta fixa em todo o país, justamente para trabalhar neste panorama de traçar diretrizes para a segurança no país inteiro. E aí, neste balanço que o ministro Raul Jungmann fez agora à tarde, ele apresentou alguns números que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas ele ressaltou também, destacou ali já um anúncio. E esse anúncio é de que o Brasil vai ter uma base nacional de ocorrências policiais ali, de boletins de ocorrência. E por que isso é importante? Para que o país possa desenhar mesmo, tendo aqueles dados cadastrados de todo o país, tipo o assalto que ocorreu no norte, o assalto que ocorreu no sul, o crime que foi lá no nordeste, enfim, tudo isso fica compilado numa base nacional para que se possa desenhar exatamente uma estratégia nacional de enfrentamento a essa questão da violência. Então, por isso a importância de haver esse cadastro nacional, esse banco nacional de boletins de ocorrência. E aí esse anúncio foi feito hoje pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que ressaltou justamente isso, a dificuldade que se existe em traçar planos nacionais quando não se tem conhecimento da situação real passada por todos os estados, porque a gente lembra que pela Constituição a segurança pública é um assunto estadual. Com a criação do Ministério da Segurança Pública, existe essa discussão federalizada sobre o assunto. E aí agora, com esse Sistema Nacional de Segurança Pública, que também foi aprovado ali em votação no Congresso Nacional, com a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Confira o que disse o ministro Raul Jungmann. O Brasil nunca dispôs de um Sistema Nacional de Segurança Pública. Agora nós temos o SUSP, que nós estamos num processo de implantação e que muito em breve os senhores terão notícias, porque nós já estamos preparando a implantação do Sistema Único de Segurança Pública. Então passamos sim a ter um Sistema Nacional de Segurança Pública, que é a lei recém-aprovada e sancionada. E obviamente também, por determinação inclusive do próprio SUSP, nós temos que ter um plano nacional, aliás, um plano decenal de segurança pública. E temos um órgão de nível ministerial exatamente para fazer com que esse sistema funcione e que você passe a ter uma política nacional de segurança pública, que é o Ministério da Segurança Pública. E aí, como eu ressaltei, né, o ministro concedeu essa entrevista coletiva agora no meio para o fim da tarde. E nesta entrevista coletiva ele ressaltou alguns números. Eu destaquei aqui alguns para citar para vocês que foram apresentados durante essa entrevista. No período aí de criação desse ministério, nesses 4 meses, 13,2 mil, né, 13.200 pessoas foram presas em flagrante. Também houve ali uma série de apreensões. Foram apreendidos 54.400 projéteis, também 896 quilos de explosivos, 264 toneladas de maconha. Esses foram alguns dados sobre atuações que foram feitas aí nesse período em que já foi criado o Ministério, nesses 4 meses. O ministro também apresentou dados em relação ao orçamento. Aí a gente lembra que o Ministério foi criado, tendo ali como base também alguns recursos que vinham do Ministério da Justiça. E aí, quando houve essa criação,
a pasta teve destinado para ela um orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que 75% que seria destinado ali para o Ministério da Justiça. E ali teve também aquela aprovação no Congresso Nacional desse período, daquela destinação de recursos das loterias para justamente abastecer esse caixa e esse orçamento da segurança pública. E a estimativa que se faz é de que até 2022 o dinheiro que vai ser destinado das loterias para áreas de segurança pública no país chegue a 4,3 bilhões de reais. Lembrando ainda mais um número apresentado nesse balanço. Entre as atuações desse Ministério da Segurança Pública, tem ali aquela coordenação em relação ao uso da Força Nacional. E nesse período, em 10 unidades da Federação, houve uso da Força Nacional. A gente lembra, por exemplo, que um dos casos, mas aí não só do uso da força, mas de fato como uma intervenção federal na segurança pública, ocorre no Rio de Janeiro. E então é para lá que a gente vai, para o Rio de Janeiro, para saber informações do que está ocorrendo por lá em relação a essa intervenção. Hoje tem novidades sobre o caso, né? Marcelo Castilho, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Uma das metas da intervenção federal na segurança pública já falada aqui é reequipar as polícias, tanto a militar quanto a civil. Hoje, o governo do estado do Rio entregou 265 viaturas que vão reforçar a frota da polícia militar. Os novos veículos fazem parte do segundo lote, que conta com um total de 580 carros. 530 radiopatrulhas e 50 veículos descaracterizados por o serviço reservado. Esses últimos carros já foram entregues. O primeiro lote, também de 265 veículos, foi entregue em abril. A cerimônia de entrega ocorreu no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, e teve as presenças tanto do governador Luiz Fernando Pezão e do interventor federal da Segurança Pública, general Walter Braga Neto, que também é comandante militar do Leste. Compradas em janeiro deste ano, as 580 viaturas custaram 37 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. A PM já fez um outro pregão eletrônico destinado à compra de 170 viaturas picapes, no valor de 24 milhões de reais, que vão ser entregues nos próximos meses. No total, o governo do Rio investiu na compra desses 750 veículos para a Polícia Militar 61 milhões e 600 mil reais. Além disso, o Estado liberou 93 milhões de reais para recuperar e manter 748 veículos que compõem a frota total da corporação. Rosiane. Obrigada, Marcelo, mas antes de eu dispensar, eu sei que você tem uma outra notícia aí do Rio de Janeiro, então não vou dizer tá livre ainda no jornal de hoje não. Mas a outra notícia é em relação à justiça e tem decisão em relação àquelas investigações, processos contra o empresário Eike Batista? Sim, tem sim. O empresário Eike Batista foi condenado na Operação Eficiência a 30 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz Marcelo Bretas, que é responsável pelos processos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, entendeu que Eike pagou propina no valor de 16 milhões e meio de dólares, que são 52 milhões de reais em valores atualizados, ao ex-governador Sérgio Cabral em 2011, em troca de contratos com o Estado. O juiz permitiu que o empresário continue cumprindo prisão domiciliar até que se esgotem todos os recursos. Na mesma sentença, Sérgio Cabral foi condenado em 22 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação diz que Cabral recebeu a propina de Eike num contrato falso de intermediação da compra de uma mina de ouro. Olha só, as penas ao ex-governador, já condenado em 6 processos no âmbito da Lava Jato, ultrapassam 120 anos. Essa é a primeira condenação em primeira instância que Eike, que já foi o homem mais rico do país e um dos mais ricos do mundo. Essa é a 6ª condenação do ex-governador. Eike está em prisão domiciliar desde abril do ano passado, beneficiado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a condenação, o passaporte de Eike deve continuar retido e ele segue impedido de deixar o Brasil. Ainda nesse processo, Rosiane, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, foi condenada a 4 anos e meio de prisão. O escritório dela recebeu R$1 milhão em propina desse esquema. Wilson Carlos, ex-secretário de Cabral, foi sentenciado a 9 anos e 10 meses pelo recolhimento da propina. Já Carlos Miranda, operador do esquema, teve pena de 8 anos e 6 meses, mas por ter sido delator, vai receber benefício da justiça. Flávio Godinho, ex-braço direito de Eike, foi condenado a 22 anos de prisão por intermediação dos pagamentos. Os advogados deles dizem que vão recorrer. Em nota, a defesa de Eike afirmou que vai correr da decisão, que isso é absurdo. Assim como o advogado de Cabral
e Adriana Anselmo. Rosiane. Obrigada, Marcelo Castilho. E a gente segue falando sobre cumprimento de pena, mas em relação àquela decisão de suspender o uso de tornozeleiras no caso do ex-ministro José Dirceu. Mas quem conta esses detalhes pra gente é Jéssica Gonçalves, na Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, cassou ontem a determinação do juiz federal Sérgio Moro sobre o uso da tornozeleira eletrônica aplicada ao ex-ministro José Dirceu. Dirceu, a gente lembra que ele foi solto na semana passada, depois que a segunda turma do STF concedeu uma decisão provisória beneficiando o ex-ministro. Moro entendeu o seguinte, que a prisão deveria ser substituída por outras medidas cautelares, entre elas a proibição de sair do país, de se comunicar com outros réus e de usar a tornozeleira, que deveria ser instalada até hoje. Para Toffoli, ao determinar o uso do equipamento, Moro estaria desobedecendo a decisão da segunda turma. José Dirceu foi condenado em segunda instância a 30 anos e 9 meses de prisão na Operação Lava Jato. Ele estava preso desde o dia 18 de maio, Rosiane. E a gente segue, obrigada, Jéssica, falando aí sobre questões de justiça, mas vamos saber os destaques que Daniele Popov traz para a gente, ela que tem trazido não só o noticiário da TV Brasil, mas também os destaques da Agência Brasil. Carolina Pimentel, nossa editora da agência, está de férias e Dani está aí trazendo esses destaques. O que é que você destaca para a gente hoje, Dani? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A Corte Interamericana arquivou um pedido de consulta feito pela Comissão de Direitos Humanos da OEA sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. De acordo com a Corte, a questão é interna e, por isso, não poderia se pronunciar sobre o tema. Além do impeachment de Dilma, a consulta dizia respeito aos afastamentos de Fernando Lugo, do Paraguai, e de Manuel Zelaya, de Honduras. O tribunal argumenta também que não conseguiria decidir sobre os casos, considerando as diferenças institucionais entre os países. Em 2016, o Partido dos Trabalhadores tentou suspender o processo de impeachment de Dilma Rousseff, apelando à Organização dos Estados Americanos. Na época, o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, formalizou o pedido de consulta à Corte Interamericana, que agora arquiva esse caso. Rosiane. Obrigada, Dani. Outros detalhes você confere aí na Agência Brasil, site agenciabrasil.abc.com.br. Outros detalhes de todo esse noticiário de Brasil e de mundo. Entra lá no site e confere tudo que está em destaque neste momento. Olha, a gente volta a falar de segurança pública com Jéssica Gonçalves agora, mas é para entender aí uma outra situação, porque em Minas houve uma interdição parcial de uma penitenciária. Por qual motivo? A gente fala tantas vezes aqui, né, Jéssica, sobre essa questão da crise no sistema penitenciário, cadeias superlotadas, as reclamações que são apresentadas pelos setores de direitos humanos. O que é que foi esse caso de Minas Gerais? Pois é, Rosiane, superlotação também. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a interdição parcial da penitenciária regional de Três Corações. Bom, projetada para comportar aí 542 detentos, a unidade abriga hoje 1.281 homens e mulheres custodiadas, ou seja, mais que o dobro da capacidade. Na prática, a decisão vai limitar o ingresso de novos detentos na penitenciária. De acordo com o Ministério Público, o excesso de presos não só viola direitos fundamentais das pessoas que cumprem pena na penitenciária regional, como coloca em risco a segurança pública municipal e estadual. A Secretaria de Administração Prisional informou que já foi notificada da decisão e está cumprindo as determinações da Justiça e que, se necessário, presos serão encaminhados para outras unidades prisionais da região. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E no próximo bloco você confere com a gente como está a pauta no Congresso Nacional. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre esse bloco falando sobre um discurso que o presidente da República, Michel Temer, fez hoje num encontro com representantes do setor da indústria. Neste evento, aqui em Brasília, o presidente Michel Temer falou sobre a importância de uma simplificação tributária. Ele até observou ali que quando se fala em reforma tributária, já se olha o assunto assim meio de lado, porque quantos anos que a gente ouve falar reforma tributária. Na verdade, ele fala muito, e isso foi uma das bandeiras que ele levantou desde o início da gestão, é de que é necessário fazer uma simplificação tributária para facilitar toda a situação do empresariado brasileiro, para
reduzir custos de produção e o presidente destacou exatamente isso, fazer a simplificação, mas com uma garantia de não aumento da carga tributária. Confira o que ele disse. Vamos fazer uma grande simplificação e nesta simplificação, certa e seguramente, impedir qualquer aumento de tributação que é inadmissível hoje no nosso sistema. Lamentavelmente, eu não terei tempo para tudo isso, especialmente porque hoje nós estamos entrando num período eleitoral, mas não significa que o governo vai ficar paralisado. De vez em quando dizem assim, o governo agora só tem 6 meses pela frente, período eleitoral, não vai poder fazer nada. Conversa, se me permitem. Na verdade, nós vamos continuar fazendo. E aí destacou justamente esse ponto, né? Que com o período eleitoral algumas coisas não vão poder ser realizadas, mas que o governo não vai ficar paralisado. Em relação às discussões, por exemplo, que estavam na pauta prioritária do governo, o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância da reforma da Previdência. Diz que de fato saiu ali da agenda do Poder Legislativo, mas ressaltou, não saiu da agenda política do país. É um tema que vai ter de estar em todas as discussões nacionais a todo momento, já estava e continuará tendo de estar nesta discussão nacional. Neste evento também, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, ele destacou a importância de avançar nesta pauta econômica, né, para garantir ajuste fiscal no país, defendeu também o tanto que é importante ter essa simplificação tributária. Eu destaquei aqui algumas das frases de Robson Andrade. Ele diz que se o Brasil seguisse o padrão mundial de tributação, não seriam necessários regimes especiais de tributação, sabe? Quando isenta ali um pouquinho aqui, isenta um pouquinho ali, termina que depois isso causa alguns problemas na própria economia. Foi um reflexo que a gente viu do passado em relação a essas exonerações, por exemplo, nessas limitações fiscais. E aí ele diz que, além de equilibrar as contas públicas com a reforma da Previdência, Andrade disse que o país precisa reformar a tributação no país e afirmou assim: a insegurança jurídica que permeia a tributação, relações de trabalho, a relação da infraestrutura e a atividade de empreender tem um custo sobre a economia. Ele ressaltou também a questão da segurança pública, por isso que eu digo que é sempre uma pauta nacional mesmo, que está na pauta de todos nós brasileiros. Ele diz que a falta de segurança pública reduz a competitividade da economia brasileira, elevando os custos com escoltas, com fretes, com segurança que essas empresas têm de arcar. Então, a pauta econômica tratada hoje neste encontro que o presidente da República, Michel Temer, teve com representantes do setor da indústria aqui em Brasília. Agora a gente segue falando de pauta econômica, mas em relação à pauta no Congresso Nacional, onde está Mariana Jungmann, e por lá teve andamento em relação àquela discussão que causou várias polêmicas nos últimos meses, em relação à tabela de frete. Qual foi o capítulo de hoje, Mariana? Boa noite. Oi, Roseane, boa noite. Olha, havia grande expectativa que o relatório do deputado Osmar Terra sobre essa medida provisória, né, que já instituiu aí a tabela de preços mínimos para o frete, pudesse ser votado hoje na comissão especial, mas ocorreu um pedido de vista do deputado Evandro Gussi e aí essa votação ficou para amanhã. Os deputados e senadores que compõem essa comissão mista, inclusive, tentaram convencer o deputado a não fazer esse pedido de vista para que a votação pudesse ocorrer ainda hoje, dar aí aos caminhoneiros mais uma sensação aí de confiança, de garantia de que o tema vai ser aprovado, mas o deputado acabou ficando mesmo com o pedido de vistas, lembrando que esse tema inclusive ainda está em discussão no Poder Judiciário, onde os contratantes de frete estão questionando a constitucionalidade dessa medida provisória. Mas o texto do deputado Osmar Terra, Roseane, ele estabelece sim o preço mínimo do frete, estabelece aí também que esse preço mínimo vai considerar, entre outras coisas, fatores como combustível, né, o diesel, o preço do óleo diesel, pedágio, a periculosidade da carga que estará sendo transportada, a distância que esse frete vai percorrer, né? Então, isso, entre outras coisas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser a encarregada de divulgar essa tabela com preços mínimos. Ela vai fazer isso 2 vezes ao ano, em janeiro e julho, mas
toda vez que houver uma oscilação aí do preço do óleo diesel, um ajuste nessa tabela poderá ser publicado, Rosiane. E aí a expectativa, então, é que esse tema seja votado amanhã à tarde nessa comissão especial mista e depois vem para a Câmara dos Deputados. Obrigada, Mariana Jungmann. A gente segue nessa pauta política e econômica, agora conferindo outros destaques da Agência Brasil com Daniele Popov. Rosiane, o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, conversou hoje com a imprensa após uma reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Segundo Oliveira, há uma preocupação em adequar os recursos que o BNDES usa à nova realidade do país. Ele explicou que a devolução do BNDES, devolução de dinheiro ao Tesouro, reduz o tamanho da dívida pública. Essa negociação com o Tesouro Nacional é para antecipar o pagamento de empréstimos da União à instituição financeira. Segundo ele, após o pagamento de 130 bilhões de reais previstos para este ano, vão sobrar 250 bilhões que seriam devolvidos ao Tesouro no final dos contratos, isso por volta do ano de 2060. Vamos ouvi-lo. Nós estamos ajustando com o Tesouro, ainda não há uma conclusão, mas nós estamos discutindo como antecipar esse pagamento e principalmente ter um fluxo mais equilibrado ao longo do período. Bom, desde 2015, o BNDES já devolveu 240 bilhões de reais à União. Agora a gente volta para os estúdios da Rádio Nacional com a Jéssica Gonçalves, que tem notícias sobre a Petrobras, né, Jéssica? É isso mesmo, Dani. A Petrobras diz que vai adotar todas as medidas legais disponíveis contra o pagamento de 622 milhões de dólares, quase 2 bilhões e meio de reais, a uma empresa norte-americana. Hoje, um tribunal arbitral nos Estados Unidos, aquele órgão que faz a mediação em questões envolvendo contratos, decidiu a favor da empresa norte-americana, que reclamou de uma quebra de contrato de perfuração de petróleo no Golfo do México. Em nota, a estatal sustenta que sua subsidiária, a Petrobras América, rompeu o contrato por falhas operacionais graves da empresa norte-americana. Além disso, ressaltou que, segundo a investigação da Operação Lava Jato, o contrato foi obtido mediante corrupção. Também hoje a Petrobras informou que depositou a segunda parcela no valor de quase $1 bilhão do acordo feito para encerrar uma ação coletiva nos Estados Unidos. A ação foi apresentada por investidores por perdas provocadas pelos desvios investigados pela Operação Lava Jato. O acordo com os acionistas foi anunciado pela Petrobras em março deste ano, no valor de quase $3 bilhões. De acordo com a companhia, a terceira e última parcela deve ser paga até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Segundo a Petrobras, o acordo não constitui admissão de culpa ou de prática de atos irregulares da empresa, que é reconhecida pelas autoridades brasileiras como vítima dos fatos revelados pela Operação Lava Jato. Eu volto agora com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. A gente volta a conversar com Mariana Jungmann. Eu disse que nesse bloco a gente ia falar sobre a pauta no Congresso Nacional e por lá teve um debate amplo hoje sobre essa questão da política de redução de uso de agrotóxicos no país. Como é que foi esse debate por aí, hein, Mari? Pois é, Rosiane, aliás, essa questão do uso de agrotóxicos está sendo aí uma verdadeira queda de braço entre ambientalistas e ruralistas aqui no Congresso. Hoje, como você disse, houve uma audiência pública em torno do projeto de lei que pretende estabelecer, então, essa política nacional para a redução do uso de agrotóxicos em todo o país. Um projeto de lei que já é aí um contraponto a um projeto que foi aprovado em comissão especial na semana passada. A gente falou dele aqui nos Corredores do Poder, que muda toda a regulamentação para a questão dos agrotóxicos no país e que é chamado pelos ambientalistas de projeto do veneno, porque facilita e, entre outras coisas, facilita o registro de novos pesticidas no país, entre outras coisas. Por outro lado, também foi aprovado recentemente aqui no Congresso um projeto que muda as regras para que produtores rurais vendam diretamente produtos orgânicos para os consumidores finais em feiras livres e nas próprias propriedades. Esse projeto estabelece que o produtor tem que estar cadastrado em órgãos de fiscalização e aí
os ruralistas dizem que isso é para proteger o próprio produtor de orgânico, que investe muito e está enfrentando uma concorrência desleal de atravessadores que estão vendendo os produtos convencionais nas feiras livres como se fossem orgânicos. Então, a intenção seria a de aumentar a fiscalização para garantir que o consumidor está mesmo utilizando, comprando aí produtos orgânicos que são mais caros. Mas os ambientalistas querem discutir melhor esse assunto. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura, está agora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas os ambientalistas querem que ele passe ainda pela Comissão de Defesa do Consumidor. Rosiane, esse tema ainda vai gerar muito debate por aqui, viu? Obrigada, Mari. Vamos conferir um último destaque da agência com Daniele Popov? Notícia sobre um surto de sarampo, Rosiane. Foi decretada a situação de emergência por 180 dias em razão do surto de sarampo registrado em Manaus, na capital amazonense. Foram confirmados 263 casos de sarampo no Amazonas até dia 20 de junho. 1.368 permanecem em investigações. Das 1.756 notificações registradas no estado, 82% são em Manaus. Em Roraima, os casos confirmados da doença chegam a 200, com 177 em investigação e 35 já descartados. Segundo o Ministério da Saúde, foram encaminhadas aos dois estados mais de 700 mil doses da vacina tríplice viral, que é usada para sarampo, cachumba e rubéola. No Amazonas, a campanha de vacinação foi adiantada de agosto para o mês de abril, com foco na região metropolitana de Manaus, nas cidades com mais de 75 mil habitantes e nas áreas de fronteira. Rosiane. Obrigada e a gente encerra por aqui. Até amanhã.